Será que os presidiários podem votar no Brasil? Depende. Historicamente, no Brasil, o direito ao voto excluiu e incluiu parcelas diferentes da população ao longo da história. Nas primeiras eleições, apenas homens livres com mais de 25 anos podiam ir às urnas. O poder econômico também foi, ao longo de décadas, fator limitante do direito de votar. Somente na década de 1930 foi reconhecido o direito das mulheres ao voto e dos jovens a partir dos 18 anos. O direito do voto a partir dos 16 anos e o direito do preso provisório de ir às urnas foram assegurados com o advento da Constituição de 1988. Hoje, o perfil do eleitor é o mais democrático possível, avalia o professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB. Costa Porto defendeu o direito ao voto daqueles que estão detidos aguardando julgamento, pois o que ainda vai ser julgado não pode limitar o direito ao voto. Atualmente, além dos presos condenados, podem perder ou ter os direitos políticos suspensos, estrangeiros que tiverem cancelada a naturalização por sentença transitada em julgado, os que forem absolutamente incapazes civilmente, aqueles que recusarem cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e os que praticarem atos de improbidade administrativa. Os militares, durante o período de prestação de serviço militar, não podem se alistar para votar. COM em relação aos presos, especificamente, o Tribunal Superior Eleitoral TS preserva o direito de votar a duas categorias de presos, aos que estão em prisão provisória e aos adolescentes internados como medida socioeducativa. Demais pessoas que cumpram pena em estabelecimentos carcerários não podem participar do pleito. Trata-se de uma disposição dada pela Constituição. A Carta veda a votação a quem tem condenação definitiva na Justiça. Preso provisório é aquele cuja sentença ainda não teve trânsito em julgado, ou seja, quando ainda cabe recurso ao processo. Em outras palavras, eu suspeito que ainda não foi a julgamento ou não recebeu uma condenação definitiva. Esse tipo de prisão é excepcional e ocorre em casos específicos, como quando a liberdade do suspeito coloca em risco outras pessoas ou abre margem para a destruição de provas, por exemplo. Vale mencionar que a pessoa em prisão provisória ainda não foi condenada. A Constituição determina a perda de direitos políticos a quem é alvo de condenação na Justiça, incluindo o impedimento para votar. Eis o que diz a Constituição da República de 1988, é autoaplicável o artigo 15, inciso 3, da Constituição Federal, que impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. A suspensão dos direitos políticos e consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Temos também a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a qual estabelece, de acordo com o artigo 14, seção 9, da Constituição Federal 1988, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências. Referida lei federal também torna inelegíveis os condenados por órgão colegiado, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória, em casos específicos previstos no referido diploma legal. Em regra, a inelegibilidade atinge somente a esfera passiva, ou seja, restringe o direito de ser votado. Todavia também, em certos casos específicos na legislação citada, pode proibir também o inelegível de votar. Assim como presos provisórios, os adolescentes internados como medida socioeducativa não têm suspensão dos direitos políticos e alguns presos condenados criminalmente, que se enquadram nas previsões legais da Lei Complementar nº 64, 18 de maio de 1990, mesmo sem o trânsito em julgado, podem se tornar inelegíveis, e assim não poderem serem candidatos serem votados, e em certas situações, bem votarem podem, desde que já condenados por órgão colegiado. Os detentos não saem do cárcere para votar. Os tribunais regionais eleitorais disponibilizam sessões eleitorais nesses locais. Porém, um estabelecimento carcerário só pode receber as urnas se tiver, no mínimo, 20 presos aptos a votar.